Beleza, então, galera. Boa noite a todos vocês. Vamos começando aí a nossa 7ª aula do curso, nossa 7ª semana. Estamos aí quase na reta final, E na aula de hoje, já deixei a tela, o professor Paulo já deixou a tela aqui para mim, a gente vai falar aí um pouco sobre sequências diretas, de acionamento. Então, essa aula aqui, ela vai demonstrar para vocês, a partir essa, a 8ª e a 9ª, são 3 aulas que vão mostrar métodos diferentes de montagem de circuitos. Então, esse primeiro método aqui, ele é o método mais tradicional, que a gente chama, É um método que você vai fazendo, como o próprio nome já diz, é um método intuitivo. Você vai pela intuição ali, conforme você vai montando. Então, se pegar ali a aula passada, desde a primeira aula aqui que a gente está montando o circuito, a gente está meio que trabalhando através da intuição, Falar, se isso aqui vai fazer isso, então aquilo vai agir de tal forma. Se eu fizer isso aqui assim, ali vai funcionar desse jeito, Vai tudo meio que pela intuição. É um método que pode demorar um pouco mais para se fazer, mas você consegue ir dividindo uma linha de raciocínio, de forma mais simples, sem muito conhecimento técnico, Você vai conhecer os dispositivos, as válvulas, os atuadores que você tem na mão, e vai falar, o que eu faço com isso aqui? Então, eu montei essa aula aqui mais demonstrativa, com exercícios, e através dela a gente vai montar aqui alguns exercícios usando o nosso FluidSim, tá? Eu vou ficar toda hora mudando aqui, o pessoal está dando boa noite, beleza? Qualquer dúvida aí vocês escrevam aqui que eu vou alternando para ler o chat, tá? Deixa eu ver o que está. Isso aqui é aula de desenho, aqui, ó. Então, pessoal, vamos pegar aqui, ó, o primeiro exemplo que a gente tem, Comando direto coincidente de um atuador de simples ação, tá? Então, aqui tem uma ilustração do nosso dispositivo, ele é um alimentador, de caixas aqui, sei lá, um alimentador de pacotes. Você tem um pulmãozinho de material aqui, e o material vai cair sobre uma esteira, uma guia, e o atuador vai jogar ele para frente. Então, ó, o funcionamento desse dispositivo baseia-se no avanço de um atuador de simples ação que desloca as peças para dentro de um sistema, retornando em seguida a sua posição inicial para uma nova alimentação, certo? Então, é só um atuador aqui que você vai ou apertar um botão e ele vai empurrar a caixa para frente, depois ele vai fazendo isso de forma automática, Ou, aqui, ó, o avanço do atuador ocorre através do acionamento de um botão e o retorno pelo desacionamento do mesmo. Então, é um atuador que ele tem que ir para frente e voltar, e ele vai para frente quando você aperta o botão, e ele volta quando você solta o botão. É um básico aqui do feijão com arroz. Se o básico é o feijão do arroz, isso aqui é a panela, É antes ainda do feijão com arroz, mais simples ainda. Para a gente desenvolver esse circuito, eu separei aqui os componentes que serão utilizados, Então, para a gente fazer o sistema, eu vou precisar de um sistema de alimentação, que é um compressor de ar. Eu vou precisar de uma unidade de tratamento de ar, aqui, um lubrifil, um atuador de simples ação, certo? Está aqui o diagrama dele, e uma válvula com um botão, Aqui eu botei uma válvula elétrica, certo? Deixa eu ver se eu falei que é elétrica. Não falei que é elétrica, mas vamos fazer os dois aqui. Uma válvula eletromecânica aqui, ó, 2 vias, certo? 3 vias e 2 posições. Aqui, acionamento por solenoide e retorno por mola, certo? Então, vamos montar esse carinha aqui. Novo arquivo, vou precisar de um compressor, vou precisar de uma unidade de tratamento de ar, vou precisar de um atuador de simples ação, e vou precisar de uma válvula 2 vias, tá aqui,
né? Então, válvula 3, 2 vias para cá. Número 3, escapamento. Número 1, alimentação, passa pela unidade de tratamento e desce aqui, certo? Então a gente tem essa lógica funcionando. A válvula, lá era uma 3, 2 vias. Vamos fazer um acionamento manual aqui primeiro, e retorno por mola. Então, tá. Esse cara aqui, vamos dar play, aperta um botão, avançou, solta o botão, ele retorna. Aperta um botão, avançou, solta o botão, ele retorna. Puramente pneumático, né? Se nós quiséssemos fazer eletropneumático, a gente ia ter o mesmo tipo de circuito, mas agora essa válvula aqui, ela deixa de ser manual e passa a ser elétrica, né? Tem um solenoide aqui. Nesse solenoide, a gente já viu na aula passada que a gente chama ele de Y1, tá? E agora eu vou montar aqui o diagrama elétrico, né? O diagrama elétrico dele, ele vai ter uma alimentação, controle, supply, positivo, negativo, vou deixar em cima do outro aqui, em cima e embaixo, certo? Eu vou precisar de um botão, cadê? Switchzinho aqui, ó, push button, aberto. E esse push button vai alimentar a bobina do solenoide ali da válvula. Então, a bobina da válvula está aqui, né? Lembrando que a bobina da válvula tem esse símbolo, um tracinho aqui, e um desenho de válvula do lado. Vou ligar no outro. Liguei 24 volts, liguei 0 volts. Para a gente ver que está acionando a bobina, eu vou botar uma lâmpadazinha aqui do lado, em paralelo, né? Liga em paralelo aqui. Que chatice ter toque, né? Aí. E eu tenho que nomear se essa válvula, se esse solenoide que é Y1, dou 2 cliques aqui e chamo esse cara de Y1 também. Vinculou os dois, um botãozinho, poderia dar nome para ele, vamos botar aqui, ó. Não vou botar nome não, senão ele vai ficar dando erro quando for montar os outros. Mas, do play, né? Então, fechei o circuito elétrico aqui, apertei segurando, ó, acendeu a lâmpada, quer dizer que acionou o relé, comutou, ar passou. Soltei o botão, volta. Apertei o botão, foi, soltei e volta. Então, mesmo esquema, né? Apertei, voltou, apertei, voltou, apertei, voltou, apertei, voltou. Então, mesmo esquema funcionando aqui, ó, pneumático e eletropneumático. Como eu falei, um circuito bastante simples aí para a gente começar a aquecer. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, beleza? Todo mundo dando boa noite, nós que chegaram depois também. Então vamos ver os componentes elétricos utilizados, né? Eu esqueci de mostrar esse slide para vocês. Uma fonte de alimentação, a botoeira e o solenoide. E a resposta dele aqui, né? Então, um diagrama, beleza. Agora vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Comando direto negado de um atuador de simples ação. Então, figura representa um dispositivo de abertura de caldeira. Então, um cilindro de simples ação tem a função de abrir e fechar a porta de uma caldeira e deverá ser controlado por uma eletroválvula direcional com retorno por mola, sendo que no acionamento promove-se o recuo e no desacionamento o avanço. Então ele vai fazer o contrário, né? Se eu não apertar nada, o atuador ele fica sempre acionado, tá? E quando eu aperto, ele
desaciona, né? Ele retorna o atuador. Então, existem algumas formas de fazer esse cara. Eu não me lembro, deixa eu ver se o que eu botei de atuador aqui. Mas é um atuador comum, né? Mas aí eu vou usar uma válvula que ela é aberta. Então vamos tirar a informação daqui. A gente já entendeu que o atuador ele serve para fechar a tampa da caldeira, certo? Provavelmente tampa de alimentação ali do combustível, etc, né? E eu tenho que ter uma válvula direcional com retorno por mola, né? Eletroválvula. Ele fala que é um cilindro de simples ação, eletroválvula direcional com retorno por mola, no acionamento o recuo e no desacionamento o avanço. Então, novamente, o que eu vou precisar de material? Vou precisar de uma alimentação, um tratamento de ar, um atuador e uma válvula. É o mesmo esqueminha aqui do anterior, certo? E de elétrica, uma alimentação, uma botoeira e um solenoide. Tá? Reparem que, nesse caso aqui, ó, a botoeira, ela não necessariamente tem que ser um push bottom. Né? Eu posso usar uma botoeira com trava. Eu travo ela ali, dou o sinal travei, mudei o estágio dela, né? Como travei o botão, recuo o cilindro, destravei o botão, avanço o cilindro. Então, não necessariamente o operador tem que estar apertando o botão continuamente, tá? Ele pode simplesmente acionar e deixar travado. Aí, quando terminou de usar, desaciona e destrava, tá? Então, basicamente os mesmos componentes aqui. E aí, como que a gente pode fazer isso? Tem duas formas de fazer, tá? Deixa eu apagar esse cara, vamos trabalhar só com eletropneumática aqui. A primeira forma é usar uma válvula onde ela é NA. Né? O que é NA? NA quer dizer que a posição inicial é normalmente aberta, né? Ou NO, lá, normally open, certo? Então, NA, reparem que essa válvula aqui, ó, é normalmente fechada. O ar comprimido vem e para aqui, na sua posição padrão. Quando a gente muda, é que ele vai avançar, né? Quando eu volto para a posição inicial, que ele vai retornar. Você pode comprar uma válvula, que é a posição inicial dela, é assim, ó, normalmente aberta, e quando você muda, fica normalmente fechada. Tá? Então, esse é um tipo de configuração de válvula. Aqui eu falei de botar um botão em trava, né? Então, poderia botar aqui, ó, botãozinho. Coloquei, ó, um botãozinho com trava. Vou ligar ele aqui e ele aqui. Tá? O que acontece aqui, ó? Na hora que eu aciono, né, vou dar play, liguei o circuito, olha o atuador como é que fica. Ele fica nessa posição, certo? Quando eu comuto aqui, ele retorna. Quando eu solto o botão, ele avança. Quando eu aciono o botão, ele retorna. Então aqui abriu a tampa, fiz o que eu tinha que fazer, terminei de usar, eu desaciono o botão e ele fecha a tampa. Né? Reparem que numa configuração dessa, pensando na realidade, vamos pensar lá na caldeira. Tem uma comporta, né? Como se fosse uma comporta ali, que ela vai abrir e fechar. O que vocês acham de fazer essa movimentação aqui, ó? Abrir a comporta, e na hora de fechar a comporta, olha a velocidade que esse atuador vai fazer aqui. Vocês acham que é seguro essa operação? Avançou, abre de uma vez? Comentem aí no chat um sim ou não aí pra gente saber. O Rodrigão tá animado aqui, ó. Rodrigo Vergara, boa noite. Né? Não sei se você chegou agora, Rodrigo. Você já pegou a pergunta que eu acabei de fazer, né? Então, você acha que é seguro? Desacionei, vou acionar, ele pá, dá uma paulada de uma vez. Né? Vamos ver aqui que alguém respondeu. Não é seguro, né? O Márcio, o Cris, o Nelson. Exatamente, não é seguro. Como que eu posso contornar isso, pessoal? O Gilberto também disse que não. Né? Então, a gente pode utilizar de recursos, por exemplo, deixa eu parar aqui, ó. Entre a minha válvula e o meu atuador,
eu posso colocar aqui uma válvula limitadora, reguladora de vazão, né? E aí eu tenho alguns tipos de válvulas reguladoras de vazão. Por exemplo, eu tenho esse carinha aqui, certo? Deixa eu botar para o lado aqui, e tem esse carinha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom só nos dois ali. Um pouquinho para o lado. Vou fazer o seguinte, vou inverter a posição deles aqui. Rotate, 90 graus. Beleza. Deixa eu dar um Ctrl V nesse cara, e aqui eu vou rotacionar 180 graus. Tem duas posições que ela pode ter aqui. Tá. Deixa eu dar um zoom ali. Aqui, ó, vamos pensar nessas três válvulas. As três basicamente têm a mesma função, certo? Essa válvulazinha aqui, ó, vamos pegar o componente description. Olha como é que é o desenho dela aqui. Reduzir um pouquinho, né, o formato dela. Ela vai ter uma entrada, uma saída e um parafusinho aqui, parece um parafusinho de paquímetro, né? Mas é um reguladorzinho ali que ele faz abrir e fechar o corpinho dela ali, a passagem de ar, né? Um estrangulador, literalmente. Essa outra aqui, mesmo esquema também, ó. Entra por um lado, sai pelo outro, né? E eu tenho um parafusinho aqui. Ela também pode ser encontrada, deixa eu ver, não tem aqui na descrição. Deixa eu vir aqui na válvula reguladora de vazão. Pneumática, né? Pneumática. Quero ver se tem uma outro corpinho dele. Vou mostrar para vocês. Ó. Esse carinha aqui. Esse cara aqui, ó. Ele vai entrar, né? Um quadradinho aqui, o corpinho dela é um retangularzinho. Olha a simbologia, exatamente igual aquela do FluidSim. E aqui eu tenho uma entrada e uma saída. Por que ela não tem os conectores? Está só sem conector aqui. Aqui geralmente é uma rosca, né? Uma rosquinha aqui que você vai rosquear o tipo de conexão que você vai fazer. Uma conexão de mangueira 8, 10, 4, vai depender 6, vai depender do calibre ali da sua... Repare que essa aqui tem uma abertura maior do que... Oh, meu Deus do céu. Do que esse carinha aqui, né? Então vai depender da mangueira que você está utilizando lá, uma válvula baratinha, 6 pila, né? E o que ela faz? Ó, reparem que nessa primeira, o ar vai entrar e vai ser estrangulado, né? Então, ele vai ter uma dificuldade aqui de passar, então ele vai sair mais devagar. Logo, você limita a velocidade de vazão de ar. Se eu estou limitando a velocidade, demora mais para a câmara do atuador encher. Né? Se demora mais para a câmara do atuador encher, ele vai encher mais devagar. Conforme eu rosqueio aquele parafusinho, eu aumento ou diminuo essa vazão, certo? Na segunda e a terceira são a mesma válvula, só que uma montei de um lado, outra montei do outro. Né? Se vocês olharem lá naquela foto, ó, essa válvula, cadê aquela válvula? Aqui, ó, ela tem uma indicação de fluxo, tá vendo? O ar está entrando da esquerda e indo para a direita. Né? Se eu ligar ela ao contrário, o ar vai vir da direita e vai conectar na esquerda. Se eu quiser fazer o contrário, eu só viro ela ao contrário. Essa outra aqui, ela aqui é só só o limite ali, ela não tem essas setinhas marcando, tá? Por quê? Olhem o que acontece aqui, ó. Se eu entrar com ar aqui por baixo, o ar vai entrar, ele vai derivar para cá e vai reto. Quando ele deriva para a direita, o que acontece aqui, ó? Eu tenho uma esferinha, então ele empurra essa esfera no corpinho aqui, a esfera não vai passar e não vai deixar o ar passar. Então, por aqui, ó, o ar não sobe. Obrigatoriamente, todo o ar vai ser passado estrangulado, né? Aqui fiz um bloqueio, certo? Então aqui, ó, o ar vai entrar forçado, vai ser bloqueado, né? Desculpa, o ar vai entrar, vai ser estrangulado e vai sair estrangulado aqui em cima, certo? Então, para passar através dele, na entrada aqui eu estou estrangulando. Então, obrigatoriamente o ar vai entrar, vai sair devagar aqui em cima, certo?
Agora, quando o ar está voltando da câmara do cilindro para sair para o escapamento, o que vai acontecer? Ele vai vir de cima para baixo, né? Então ele chega em cima, chegou nesse ponto, ele pode vir estrangulado, ou ele pode vir por aqui, empurra a esferinha para frente e passa direto. O ar é igual corrente elétrica, ele vai buscar sempre o caminho mais fácil para ele fazer. O que é mais fácil? Ele se espremer todo para passar por aqui, ou ele só empurrar a bolinha e passar direto, né? Ele vai só passar direto. Então, no avanço aqui, ó, no avanço, ele avança lento e no retorno, ó, ele solta o ar devagar. Então, desculpa, ele avança lento e no retorno ele solta de uma vez. Ele sai, ele vai avançar lentozinho para voltar, volta de uma vez, certo? Ah, mas eu quero que faça o contrário, que ele avance rápido e volte lento, né? Então, o que eu faço? Ó, eu viro ela 180 graus e aí eu entro por cima, né? Como se eu estivesse entrando por cima aqui. Então, para subir, ó, ele vai vir pelo caminho mais fácil, passa direto e sai. Então, ele avança de uma vez. Para retornar, aí, obrigatoriamente, ó, aqui vai estar bloqueado, ele vai retornar estrangulando, certo? Na prática, a gente sempre estrangula a saída do ar, certo? Então, se você quer que um ar ele vá, por exemplo, um cilindro de duplação, você quer que o cilindro avance devagar, né? Você vai fazer o quê? Você vai estrangular a saída de ar da câmara da frente. Então, na hora que aquele ar que está aqui dentro vai sair, ele vai sair estrangulando, certo? Aqui eu entro direto, eu não estrangulo na entrada, estrangulo na saída. E se eu quiser que ele retorne lento, aí eu estrangulo essa saída aqui. Ele entra rápido e o ar que está saindo da câmara sai lento. A gente faz isso para evitar dar soquinho no pistão, né? Lembra que o ar ele é compressível. E o ar sendo compressível, ele vai entrar e vai ter a elasticidade ali, vai se comprimir, né? Então, deixa ele entrar direto e saindo devagar. Aí vai evitar alguns soquinhos, principalmente se o atuador estiver em pé, né? De lado, nem tanto, para baixo não vai influenciar muito por causa da força da gravidade, o peso do atuador também. Mas em pé ou de lado, a gente faz esse tipo de ligação. Tá? Só ver se teve alguma dúvida aqui. No caso, um sistema. Peraí. Também deixar o celular legislado não me parece ser eficiente também. Né? Deixa eu dar PT, tá? É isso, tá? Vai fazer um bypass e equalizar o sistema. Por isso, vai gravar para o aham, certo? No caso, um sistema piloto. Não entendi um sistema piloto. O que você está se referindo aqui, o YouTube User? Né? Mas vamos continuar aqui. Então, para eu resolver ali aquela questão, vamos tirar o zoom agora. Trazer para cá. Eu posso simplesmente, como é um de simplização, né? Eu poderia usar esse cara aqui, ó, o mais comum, estrangulando a entrada, que não dá para estrangular a saída, né? Porque ele não tem ar na outra câmera para sair. Aqui eu vou botar 10% a vazão. Aí ele avançaria devagar, né? Ó, tá dando erro daqueles dois caras lá. Opa, o que ele fez aqui? Peraí. Ah, tá, ele tá. Né? Ele já vai avançar. Se eu apertar, ó, ele vai voltar lento, né? Se eu ativar, ele vai avançar lento. Você tem que jogar 2% para conseguir mostrar um efeito. Na prática é diferente, tá? Ó, 2 agora ficou muito. O ar está saindo estrangulado, começou a voltar. O ar vai entrar estrangulado agora, e vai mais devagar também. Se eu botar, tirar esse cara aqui, colocar um desse, né? Ó, eu quero que ele se eu não, só rotacionar esse cara. Rotacionar 180, né? Então aqui o ar entra de uma vez, ele vai dar a pancada. Olha lá, deu a pancada. Né? Deixa eu aqui para 5, pronto. Apertei, ó. Vai voltar devagar. Mas na hora de avançar, ele dá a porrada. Né? Então, o que eu faria? Cadê o terceiro lá que sobrou? Aperta aqui.
Vamos botar 5, né? Tem. Voltou normal, para avançar, vai avançar lento. Avançou lento aqui. Vou jogar mais, menos, né? 2%. Avançou lá, avançou lentinho. Então, essa aqui é uma tática. No caso aqui, o ideal é usar um só, né? Usar sem o bypass aqui. Fazer direto, estrangulado entrada e saída. Você consegue controlar. Como a força da mola é diferente da força pneumática, você não consegue, nesse caso, controlar a mesma velocidade de avanço e de retorno só com essa válvula aqui, tá? Teria que fazer outras ligações para fazer. Outra forma de fazer funcionamento, deixa eu voltar para o normal aqui. Uma outra forma da gente fazer essa ligação aqui seria como? Eu poderia usar, ao invés dessa válvula 3 duas vias, eu poderia usar uma duas vias, tá? E aí, eu tenho que trocar a válvula. Eu usaria essa válvula aqui, cadê? Esse cara aqui, ó. Uma válvula duas vias, duas posições e duas vias, certo? Mas aí não vai ter. Deixa eu ver como é que vai funcionar. Vamos na pilotada. Retorno por mola. Y1. E ela é NA, né? Então, posição final fechada, posição inicial aberta. E acionou. Apertei. Ela não vai funcionar. Não vai. Ela não vai funcionar porque não tem para onde escapar o ar. Né? Então, aqui no caso tem que ser 3 duas vias mesmo. Vou voltar aqui. E um outro caso, então, que eu poderia usar, em vez de eu usar um atuador que a mola fica no retorno, né, eu poderia usar um atuador de simples ação que a mola fica no avanço. Então ele já é avançado por natureza. Se ele é avançado por natureza e eu usar uma válvula NA, vai fazer o contrário, ó. Ele vai ficar fechado, ele permanece fechado, quando aciona ele avança. Então aqui, nesse caso, se você usar um atuador com essa configuração, a sua válvula tem que ser normalmente fechada, tá? Aí sim, ó. Começou o circuito, ele já tá para frente. Acionei aqui, ele retorna. Desacionei, ele avança. Então tá aí uma outra técnica que você poderia usar para fazer o funcionamento desse circuito, tá? Ficou claro aí para todo mundo, né? Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Na primeira, esse serve para o mapa? Não, o mapa é um pouquinho diferente. Respondendo a pergunta da Cris aqui, ó, qual das duas formas é melhor? Ou depende da aplicação, tá, Cris? Muitas vezes depende da aplicação e depende do que você tem disponível. Às vezes você já pega um sistema funcionando lá, que você já tem alguma coisa disponível ali, e aí tem que usar o que você tem, né? Então vai depender da aplicação. Lucas está perguntando se serve para o mapa. Não, Lucas, o que serve para o mapa, se eu não me engano, aula 7, aula 4 ou 5, assiste ela lá que você vai tirar essa dúvida sua. O ar entra estrangulado ou sai? Nessa válvula aqui, Cris, ele tanto vai entrar estrangulado quanto ele vai sair estrangulado. A mesma vazão de estrangulamento, a mesma velocidade. Se você tiver que fazer uma velocidade de entrada diferente de uma velocidade de saída num atuador de simples ação, aí a gente pode fazer isso aqui, ó. Você pode pegar, deixa eu diminuir o zoom aqui. Você pode pegar o seu circuito aqui e você vai ligar duas válvulas de estrangulamento ali, né? Válvula, uma virada para um lado, insere uma virada do outro. Então, isso aqui é quase que uma gambiarra, mas não é bem uma gambiarra, tá? Dá para fazer isso. Vamos ver, conseguir conectar. Então, ó, ligo aqui e ligo aqui. E cada uma com uma velocidade diferente
né, um controle de uma regulagem diferente aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Nesse caso do avanço, ó, o ar passa direto pela primeira e estrangula na segunda, certo? Aí vai encher a câmera. Na hora de retornar, ele vai passar direto pela de cima e se estrangula na primeira aqui. Você pode botar uma, tipo aqui, eu posso botar, sei lá, 10% aqui. Opa, botei 0. 10 aqui, poderia colocar 5 aqui. São dois diferentes, né? Apertei, ó, recuo com a velocidade que está nesse aqui, e vai avançar com a velocidade que está nesse aqui. Como aqui está menos, está demorando mais, tá vendo? Para retornar, retornou mais rápido que esse cara que está mandando, tá? Então, também é uma forma de fazer, não é muito usual fazer isso, tá? No atuador de simplização, mas daria para fazer também, trabalhar com velocidades diferentes. Usando esse cara aqui, você vai ter uma vazão igual, tanto para entrada quanto para sair, tanto para avanço quanto para retorno. Para a simulação de comando bimanual, tem algum macete no Fluid Sim? Precisa utilizar um botão com trava. Para utilizar. Tem, se apertar Shift, eu acho, Andrade. Eu, geralmente, quando eu estou dando aula, eu boto um botão com trava para simular, tá? Fica mais fácil. Mas eu acho que tem algum comando aqui, não sei se apertar Alt ou Shift, que você consegue fazer o bimanual ali, apertando os dois. Mas eu, geralmente, uso o trava por ser mais prático, tá? Eu nunca parei para pensar se tem um específico, mas eu acho que tem. Teve até algum aluno que falou aqui na aula, umas aulas para trás aqui, que tinha. Uhum. Tá, então vamos para o nosso terceiro exemplo aqui, né, ó, comando indireto retentivo de um atuador de simples ação. Então, uma morsa pneumática, a fixação das festas deve ser feita ao apertar uma botoeira. Você vai apertar a botoeira, a morsa vai fechar, né, não sendo necessário manter a botoeira apertada. Para a liberação da peça, deve-se acionar outra botoeira. Esse aqui é um caso clássico, né? Um comando que você vai apertar um botão para acionar e um botão para desacionar ela. E esse botão é um botão push button. Você só dá um pulso nele, ele vai acionar e manter acionado. Depois um outro botão para desligar ali e liberar o sistema, tá? Então a gente precisa agora de um compressor, de um tratamento de ar, um atuador de simples ação também e uma válvula 3 duas vias. Então, os mesmos componentes ali dos dois caras. O que eu vou precisar agora de diferente? Ó? Eu vou ter a fonte de alimentação, duas botoeiras, né, uma normalmente aberta e uma normalmente fechada. Então, o B1 é o responsável por fazer o acionamento, o B0 por desacionar. Eu vou precisar de um contator. Se você não sabe o que é contator, na aula passada eu expliquei para vocês, depois vocês dão uma revisada lá. Então, um contato do contator e a sua bobina, né, e a bobina do solenoide, certo? E aí a gente tem aqui, então, o comando mais simples, né? Deixa eu tirar esses caras daqui. Vou tirar esse atuador daqui, botar um atuador normal, de simples ação. Ligamos aqui. Trazer para cima. E aí agora, né, a gente tem ali o botão que foi chamado de B1, né? B1. Tem que tirar porque é um botão push button, não é um botão com trava. Botãozinho. Deixa eu trazer isso tudo para baixo. Esse 0 volts vem para cá. Então eu vou ter aqui, ó, um botão para fazer ligar. Vamos botar um botão para ligar aqui. Push button normalmente aberto para ligar, certo? Botão para ligar. E aí eu tenho que fazer, eu aperto uma vez e ele vai manter ligado. Então aqui a gente faz o contato de selo. Então eu vou pegar um contato de selo aqui, que é o contato auxiliar do K1, e vou fazer energizar a bobina do K1. Então, esse contato aqui também, se você não está reconhecendo o que eu estou fazendo aqui, na aula passada eu mostrei o funcionamento dele. Então a gente faz um selo aqui, e eu preciso de um botão. Então esse cara aqui é o meu B1, né?
eu preciso de um botão para desligar. Um botão para desligar, vou botar aqui um push button fechado, né? Um outro botão aqui. Vou fazer isso aqui mais para cá. Esses dois caras mais para baixo aqui. Tá? Vou começar a dar nome para os bois aqui. Então, ó, o botão desliga, que lá estava chamado de B0, vai ficar em série com o botão de liga e vai energizar a bobina do contator K1. Para fazer o selo, eu boto em paralelo aqui com o botão de liga um contato aberto do K1. Então, ó, a energia passou, apertei o B1, fechou, energizou a bobina, fecha esse contato aqui e ele se retroalimenta. Posso soltar o botão que ele vai ligar por aqui. E ao mesmo tempo, um outro contato de K1 vai vir aqui para fechar ali a bobina eletropneumática, aqui, K1. Então tá aqui, ó. Aperto B1, só dou um clique, ó. Apertei e soltei. Apertei e soltei, ó. Energizou, selou, fechou aqui, energizou Y1. A atuadora avançou. Quero desligar? Aperto B0, vai cortar a energia de tudo. Aperto B0, cortou a energia de tudo, voltou na posição inicial. Apertei B1, energizou, apertei B0, desenergizou. Então, a diferença aqui, né, o que evoluiu do outro circuito? Agora aqui a gente botou um selo. Né? Para botar selo, preciso ter, então, o contator ali funcionando para ligar. Né? Esse cara tinha que ficar mais para baixo. Aqui. Isso tinha que ser assim, assim é a representação do diagrama elétrico, certo? Vamos ver aqui. O Cadecimu faz essas funções pneumáticas? Acho que faz, Lucas, acho que faz. Ó, o Vinícius falou aqui, Andrade, Shift, seleciona mais de um antes de acionar. Então, tá aí, vamos ver aqui. Opa, cadê o FleetSim? Era o Shift mesmo. Acho que foi até ele que falou para nós na outra aula, né? Se eu botar dois botões aqui, eu vou botar aqui. Aqui tem dois botões. Me cagou tudo aqui. O problema do FleetSim é isso, ele tem uns bugzinhos que ferra tudo. Ó, então aqui eu cliquei, soltei, cliquei, soltei. Se eu apertar o Shift aqui, vamos ver, Shift, ó, apertei, ele fica, lá, ficou clicado, ó. E eu apertar aqui, ó, ele manteve clicado. Então o Shift ele vai fazer essa função. É exatamente isso, correto. Já matamos mais uma dúvida aí. Né? Ah, beleza, André, show de bola. Vamos então para mais um exemplo. Aqui está o diagrama dele, né? A única diferença desse diagrama pro que eu coloquei lá é que eu botei a lampadinha aqui do lado, tá? Ah, isso aqui é legal. Deixa eu ver quanto tempo de aula a gente tem. 40, legal. Vou fazer isso aqui, vai ser, acho que é o último. Né? Isso, é o último. Esse aqui, ó, o que acontece? Ele tem um temporizador para acionar o cilindro de duplação, certo? Então é assim, ó. Ao pressionar o botão B1, um atuador de duplação deverá ser acionado. Ao chegar no final do seu curso, inicia-se a contagem de tempo de 5 segundos para acionar o atuador B2, após ser pressionado o botão B1. Tá? Então, para o desacionamento, deve-se pressionar o botão B0. Então, aqui a gente vai trabalhar com um temporizador. A gente tem uma válvula própria de temporizador, tá? Que é representada por esse conjunto aqui. No FluidSim ele está... cadê? FluidSim, temporizador, cadê você? Válvulas... É para estar junto com esses caras aqui. Contagem, contador. Time delay. Time delay, normally closed, normally open, né? Então, você tem dois tipos de temporizador. Um que vai mudar ali a válvulazinha que está aqui dentro. Né? Essa aqui é normalmente aberta, tá vendo? Você tem uma válvulazinha aberta e aqui você tem uma válvulazinha normalmente fechada. O funcionamento dele é bastante simples. Você vai entrar, vai injetar ar comprimido aqui, né, direto do compressor no 1, o 2 é o que vai sair,
e o 12 é o que vai fazer acionar, né? É o sinal de acionamento do temporizador. Então, conforme você regula, deixa eu pegar, ver se tem uma foto dele aqui, ó. Esse aqui esse é puramente pneumático. Conforme você gira esse parafusinho aqui, né, esse nubzinho aqui, ele vai configurar um tempo, né, então tem uma proporção, uma relação de proporção aqui. Eu quero tantos segundos. Você gira ali, vai mostrar quantos segundos, e aí o funcionamento mecânico é o seguinte: injetor é comprimido, ele começa a encher esse pulmãozinho aqui, na hora que encheu, ele dá passagem de ar. Então, o nubzinho que você gira ali é justamente essa válvulazinha. Quanto mais você fecha ela, mais você estrangula, mais demora para encher o pulmãozinho aqui. Terminou de encher o pulmãozinho, então ele segue passagem para o ar. E vai comutar a válvula. Né? Então, um funcionamento bastante simples de se trabalhar. Tá? Deixa eu ver aqui o desenho. Tá. Aqui ele vai fazer da seguinte forma. Deixa eu tirar o zoom. Isso aqui. A gente tem, então, um atuador de duplação. Vou fazer mais rápido. Devia ter gastado menos tempo nos outros. Vamos lá. 5 duas vias. Vamos lá. 3 duas vias aqui. Esse cara. Tá. Spring Return. Manual, né? Botãozinho. Beleza. Ctrl-C, Ctrl-V. Uma válvulazinha para acionar e para retornar. Esse cara aqui vai ser piloto. Aqui. Compressorzinho agora, alimentando tudo. Vamos aqui. Unidade de serviço. Tá. Opa. Tá. Então, o que eu fiz aqui é a alimentação do atuador. Né? Como que o atuador vai para frente ou para trás, vai ser por esse comando aqui. Aqui também nada diferente do que a gente já fez. Né? Apertei aqui, avançou, apertei aqui, retornou. Tá. Agora, o que acontece? Ó, eu tenho um outro atuador, certo? Então, ó, ao chegar no final do seu curso, inicia a contagem de tempo. Ó, ao pressionar o botão B1, um atuador de duplação deve ser acionado. Quando ele chega no fim do curso dele, depois de 5 segundos, vai ter um outro atuador que vai ser acionado. Certo? Então, eu preciso ter um outro atuador aqui, de simples ação. E quem que vai mandar o sinal para ele? Vai ser um fim de curso que eu vou colocar aqui, ó. Vou botar aqui, ó, S1 em 100, 100. Então, na hora que ele chegar no 100, 100 aqui, esse carinha, que é um fim de curso, S1, tá? Alimentado também pelo compressor de ar, ele vai disparar o sinal para um temporizador. Temporizador normalmente fechado. Então, tá aqui, ó, normalmente fechado. Ficou grande. Vou fazer tudo mais para cá. Então, vai ligar aqui. Pressão, tá aqui embaixo. E esse cara tá aqui. Certo? Então, ó, entendam a lógica. Apertei esse botão, avançou, ligou aqui. Ligou aqui, manda o sinal, começa a contar 5 segundos para acionar esse outro. Agora, a regulagem está aqui. Né? Então, vamos ver a simulação como é que tá. Apertei um botão, bateu no S1, já disparou outro, tá muito rápido. Vamos reduzir aqui, vamos botar para 15, né? Beleza? Então, vamos de novo. Desacionei, acionar. Já acionou de novo, tá muito rápido. Então, eu vou, como aqui não tem uma indicação de tempo, né? Vamos ver quanto tempo vai dar aqui. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 8 segundos. Agora eu fechei demais, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos abrir um pouquinho, vamos botar 2. Aqui tem que ser meio empírico, tá? Vamos ver. Fechei. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, agora foi legal. Né? Fechei. Acionei, ó. Abri o primeiro e começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó. Então, chegamos aqui nos 5 segundos, tá vendo? Então, essa é a aplicação de um temporizador aí para o nosso circuito, né? Vamos ver se a galera está perguntando. Reproduzir o tempo, tá, beleza. Ah, chegou ali a enquete para vocês, né? E 3 minutinhos, não sei se vai dar tempo da gente ver aqui como que eu farei isso eletropneumático, né? No eletropneumático, repara que as válvulas de botão ali de fim de curso, elas somem. Né? Então, no eletropneumático, esses 3 caras aqui, eles desaparecem e o temporizador também desaparece, né? Aqui, na verdade, vai desaparecer com esse cara aqui e esse cara aqui. Por que eles desaparecem? Porque isso aqui passa a ser comandado tudo pela elétrica, né? Então aqui passa a ser um solenoide, aqui ó, solenoide, né? E aqui ele vai ter também, não é mais pilotado, vai ser um solenoide de avanço, um solenoide de retorno, né? Deixa eu tirar essa bolinha daqui. Então aqui que vão ser os sinais elétricos para ele. S1 está lá, aqui eu vou ter Y1, aqui eu vou ter Y2, e aqui eu vou ter Y3. Né? São os 3 solenoides ali que eu vou trabalhar, e monto a lógica no diagrama elétrico. Então, 24 volts aqui, 0 volts ali embaixo, certo? Então, ao apertar o botão B1, vou botar push button mesmo, deixa eu ver como é que eu fiz. Vou botar push button. Apertar aqui, ó. Caramba, cadê? Botãozinho B0 para desligar, que seria o que eu estava mandando aqui, né? Botãozinho B1 para ligar. Então, vamos dar nome aqui, ó. B0, B1, tá? Vou fazer o selo no B1, então ao lado dele vai ter um contato K1 de um contator, ele vai energizar a bobina do contator K1. Aqui. Fechamos aqui, fechamos aqui, fechamos aqui e fechamos aqui, certo? Então, aqui fizemos a primeira coluna do circuito. Aqui estou fazendo contato selo, né? Apertei. Faltou botar o nome aqui do. K1, né? E aí eu já posso dizer que quando eu, no coluna 2 aqui, quando eu fecho K1, eu vou energizar aqui o solenoide. Pequenininha a minha tela aqui. Vai, meu filho. Oh, caramba. Solenoide. Fecho ele no 0. Y1. Certo? Então, aqui já fizemos o acionamento. Deixa eu ver aqui se aqui eu usei. Aqui eu usei, não usei Y2, que eu usei mais fácil retorno por mola. Então é só um retorninho por mola. Então, tá aqui, ó. Primeira parte do circuito, apertei B1, acionou, apertei B0, desacionou. O que falta agora é pegar o sinal de S1 e mandar acionar o S3, né? Então, agora a gente vai fazer o quê? Quando eu pego
um switch aqui, ó, que vai pegar S1, e esse cara é um switch with hole, né, um roletinho. O que ele tem que fazer? Ele tem que energizar um temporizador. Então tá aqui, ó. O S1 ele vai pegar um relé de um temporizador. Então agora a gente precisa desse cara. Cadê? Ah, não botei a foto dele. Mas eu vou precisar de um relé. Isso aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Temporizadorzinho que eu vou chamar de T1 aqui, ó. T1. Tempo, ó, 5 segundos. Aqui eu boto o tempo dele, né? Tá configurado em 5. Então ele funciona como se fosse um contador, mas ele tem um temporizador junto. E aí eu pego um contato auxiliar aberto do T1, e ele vai fazer o quê? Ele vai energizar a bobina Y3 ali. Eu vou botar o relé da bobina Y3. Já estamos terminando, tá, pessoal? Então fechou aqui, ó. Agora sim, deixa eu botar aqui tela cheia. Ó, que da hora que vai ficar. Apertei o botão B1, avançou, começou a contar. 3, 2, 1, 0. Avançou. Por que ele não subiu? Ah, faltou dizer que esse cara é o Y3. Y3. Vamos lá de novo, então, para finalizar. Apertei B1, avançou. 3, 2, 1, 0. Avançou. Desliguei, aperto B0. Voltou à condição inicial. Liguei, dei um toque. 3, 2, 1, 0. Avançou. Então tá aí uma aplicação com temporizador, tá? Depois vocês simulem aí no FluidSim de vocês, né, para fazer. A simulação pode ser em slow motion, option simulation slow motion. Em escala, né? Essa eu não lembro, eu sei que dá para fazer aqui, Andrade, ó. Eu sei que você consegue fazer o passo a passo aqui, né? Vai jogando passo a passo ali. Esse slow motion eu não testei ainda. E é isso então, galera. Obrigado aí pela aula, né? A Cris falou massa, aula top do Márcio, show de bola, certo? Vou encerrando por aqui. Fizemos todos os exemplos aqui do slide, né? Joguei o último diagrama eletropneumático, e na aula que vem a gente fala então de sequências indiretas, que é o método cascata elétrica e o método passo a passo. Aí vocês vão ver uma outra técnica de fazer circuitos, vou trazer outros exemplos ali para vocês, né? E a gente decorre a aula dessa forma. Show de bola? Ótima semana a todos aí e muito obrigado.